Neste vídeo, nós vamos falar sobre classificação de sistemas. Em vídeos anteriores, nós já tratamos de sistemas lineares, sistemas não lineares, sistemas variantes e sistemas invariantes no tempo. Vou deixar aqui o link para quem não assistiu esses vídeos. Hoje nós vamos falar de outras classificações, começando com sistemas instantâneos sem memória ou dinâmicos com memória. Então, sistemas instantâneos são sistemas cujas saídas dependem somente das entradas no mesmo instante de tempo. Então, aqui tem alguns exemplos, uma equação em que y de t depende da entrada u apenas no mesmo instante t, redes resistivas e a lei de Ohm também podem ser considerados sistemas instantâneos. Sistemas dinâmicos são sistemas cujas saídas podem depender das entradas no instante atual e anteriores. E aí, como exemplos, temos uma equação que envolve derivadas, redes com indutores, capacitores. Sempre que você tiver elementos armazenadores de energia, isso implica que o seu sistema é um sistema com memória, é um sistema dinâmico. Sistemas causais ou não causais. O sistema causal é um sistema em que a saída no instante t0 depende somente da entrada em instantes anteriores, também conhecido como sistema não antecipativo. Sistemas físicos são sempre causais, então o sistema físico vai ser sempre classificado como um sistema causal, ele só depende do que já passou. Sistemas não causais são sistemas cuja saída em T0 depende também da entrada para T maior que T0. Por isso ele é chamado de sistema profético, que conhece a entrada futura e varia a saída atual baseada nesta entrada. Neste caso aqui, como exemplo, a gente poderia citar algoritmos usados aí na área de computação. Aqui tem uma figura do Nostradamus, que foi um profeta do século XVI. Sistemas a parâmetros concentrados ou distribuídos. Nos sistemas a parâmetros concentrados, cada componente é concentrado em um ponto no espaço. Então, o resistor é um bom exemplo de um componente que é concentrado em um ponto no espaço quando você vai resolver um circuito, por exemplo. Sistemas a parâmetros distribuídos, cada componente é descrito em função do espaço de modo distribuído. Neste caso, a gente vai citar uma linha de transmissão, em que se a linha for muito longa, você tem que considerar os parâmetros distribuídos e para fazer isso, você precisa considerar derivadas parciais. Neste curso, nós vamos trabalhar apenas com parâmetros concentrados. Sistemas de tempo contínuo ou tempo discreto. Então, o sistema de tempo contínuo é um sistema cuja entrada e saída são sinais de tempo contínuo. No caso discreto, as entradas e saídas são sinais de tempo discreto. Um sinal analógico é um sinal cuja amplitude pode assumir qualquer valor em uma faixa contínua. Então, se o sistema tem entradas e saídas analógicas, ele vai ser considerado um sistema analógico. Um sinal digital é um sinal cuja amplitude pode assumir apenas valores específicos em uma faixa contínua. Se um sistema possui entradas e saídas digitais, ele vai ser considerado um sistema digital. Os termos contínuo no tempo e discreto no tempo caracterizam a natureza do sinal no eixo do tempo, eixo horizontal, enquanto os termos analógico e digital qualificam a natureza do sinal no eixo das amplitudes, eixo vertical. Então, para falar de contínuo e discreto, você precisa olhar para o eixo horizontal. Para falar de analógico e digital, você precisa olhar para o eixo vertical. Aqui tem alguns exemplos de sinais. No item A, eu tenho um sinal que é contínuo no tempo, porque para todo valor aqui do eixo horizontal eu possuo uma saída correspondente, e ele é analógico, porque no eixo vertical eu posso assumir valores aqui dentro de uma faixa contínua. No item B, eu tenho um sinal que é contínuo no tempo, porque para todos os valores aqui do eixo horizontal eu possuo uma saída correspondente, porém ele é um sinal digital, porque dentro dessa faixa aqui eu só posso assumir os valores 1 e 0. No item C, eu tenho um sinal que não é contínuo no tempo, então ele é discreto no tempo. Reparem que nem para todo instante aqui eu possuo uma saída. Porém, ele é um sinal analógico, porque dentro de uma faixa ele pode assumir qualquer valor dentro dessa faixa. Reparem aqui que ele está variando aqui de
perto de menos 5 até próximo aqui de 5. E no item D, finalmente, eu tenho um sinal que é discreto no tempo, porque ele só possui valores da função para alguns determinados instantes de tempo, e ele é um sinal digital, porque ele só pode assumir 3 valores dentro dessa faixa contínua. Então, é 1, 0 e menos 1. Então, esse sinal é um sinal discreto no tempo e ele é um sinal digital.